Bom dia, meus queridos. Mais um dia, para refletir sobre a vida, né? Receber esse aprendizado. Estamos aqui nesse mundo para aprender e para pensar, para refletir. Não simplesmente como a maioria das pessoas fazem, que é pegar os pensamentos dos outros, sejam os melhores filósofos, os melhores mestres, e todo conhecimento dito, superior, tudo é importante, mas nada é mais importante do que você refletir em cima dessa informação, desses mentores da humanidade, e realizar esse conhecimento, certo? Não é simplesmente uma questão de aceitar. Você tem que ter a fé para conceber o ensinamento como até mesmo o próprio Deus está fazendo, ou os seus devotos puros. Porém, você tem que absorver esse conhecimento. Olha só a maravilha que é essa forma humana. Nós temos um instrumento chamado inteligência. E essa inteligência é o nosso corpo luminoso. É o corpo que faz a gente compreender o que é esse mundo externo, o que é a mente. Essa luz da inteligência, que é o chamado nosso corpo búdico ou intuitivo, é o corpo que nós devemos naturalmente usar com muita constância nessa nossa jornada humana, porque temos um tempo de estar aqui nesse mundo. E enquanto estamos aqui, se nós elevamos as nossas vibrações e desejamos intensamente realizar o divino ou o porquê da existência, naturalmente vamos acionar esse corpo búdico. Então, através da meditação, também fazemos isso. A reflexão em si é uma meditação sobre um assunto. Quando você tem profundidade sobre algo, esse algo transparece para você de um modo realizado. Então essa é toda a questão da inteligência. Inteligir significa que você pega o conhecimento e realiza, ilumina esse conhecimento. Por isso que Buda é o estado, a consciência iluminada. Se você simplesmente recebe uma informação, seja de Deus, seja de um mestre espiritual, seja de uma pessoa autorrealizada, certo? Mas você não coloca a sua inteligência para iluminar aquilo que está sendo trazido como uma informação para você, isso não significa nada. Não significa nada. E o que a maioria das pessoas fazem, e hoje está bem evidente isso, é que elas simplesmente estão recebendo o conhecimento do mundo, de um sistema, e elas não questionam, porque criaram um mecanismo hipnótico em cima de valores que nos são dados ou propostos, e nós somos, entre aspas, né, manipulados porque aceitamos isso simplesmente e é assim que é, ou você está numa zona de conforto, não quer ir além desse estágio, assim, mais animalizado, de sobrevivência, de medo do futuro, de ansiedade. As pessoas se acostumaram a isso. Parece que isso é normal. E não é normal. O normal é você querer entender quem sou eu nesse sentimento mais puro que tem, de se entregar à realização nesse sentido de entender quem sou eu. Se Deus está presente no meu coração, naturalmente eu quero estar em contato com essa força suprema, que é a raiz, que sustenta todos os espíritos, de modo que eu sou um só desses infinitos espíritos que existem não só nesse universo, mas também existem infinitos universos, ilimitados.
Não podemos entender a grandeza de Deus como a fonte que sustenta todo o cosmos, né? Todos os universos, toda a existência material. Também tem toda a existência espiritual, que é muito mais do que bilhões de universos, certo? Temos que ter essas considerações, expandir a nossa mente, querer esse aprendizado dentro do limite da forma humana, é claro, mas através desse limite a gente vai se conectando com a fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, e aí nós também, o nosso conhecimento vai se tornando ilimitado à medida que a gente vai progredindo na rendição a esse ser supremo que está em nosso coração, pronto para nos entregar tudo o que queremos, sem devaneios, de modo que o divino em nós é o mestre supremo, o professor máximo, que vai nos dar a revelação, tanto do conhecimento quanto dele mesmo. E, na verdade, Deus é o conhecimento pleno. Nas escrituras é dito, Deus é Satit Ananda. Então, Sat, Deus é toda a existência, todo conhecimento ou consciência, e todo sentimento de êxtase, de bem-aventurança, de prazer, de felicidade. Deus se constitui assim. E nós também, como partes de Deus, temos essas características. E temos que entender isso. O que é a nossa existência, ou seja, quem somos nós. Temos que entender o que é esse conhecimento de si próprio e de Deus, nessa relação de amor, é claro. E entender também o prazer espiritual de estar envolvido com toda essa situação onde você está se revelando para você mesmo. E aí, nessa revelação, você interage com o divino no seu coração, porque você não pode interagir com o Espírito Supremo enquanto você não estiver vivendo na sua situação espiritual. Por isso que eu estou falando, não adianta você ficar pegando conhecimento, religião comparada, filosofia antiga, misticismo, metafísica, física quântica, ficar pegando toda essa parafernália de conhecimento sem realizar quem você é. Assim, se você, dentro dessa analogia que eu estou falando, se você compreende Deus, ele é a fonte de todo conhecimento. Assim, se você sabe quem é Deus e se rende a Deus, naturalmente você atingiu o máximo de todo conhecimento. Compreende? Todo conhecimento que existe em suas diferentes categorias são uma manifestação do ser divino que está dentro do seu coração. Tão logo você realize o divino no seu coração, e Deus em nosso coração é apenas uma expansão do Deus original, no Bhagavad Gita é chamado de Krishna, essa personalidade original. Se você compreende isso, que a própria expansão de Deus que está no seu coração é um conhecimento transcendental. E a fonte de todo esse conhecimento, ela está estabelecida no mundo espiritual em sua origem. E é para essa origem que nós temos que caminhar. O progresso da forma humana é você atingir a sua forma original como espírito, e após a morte desse corpo, você vai viver ou vai ir para o estado de consciência original. Se identificar com esse corpo físico ou perceber a matéria equivocadamente com os sentidos, não é o estado natural, é um estado artificial ou pervertido, um reflexo daquilo que é real. No Bhagavatam dá o exemplo da árvore refletida no lago. Então estamos vivendo nesse reflexo da árvore, não na árvore verdadeira. A árvore verdadeira, que está ali em pé do lado do lago, é a árvore verdadeira. No capítulo 15 do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz: vá para a base dessa árvore,
Fique na base dessa árvore, não fique navegando no reflexo dessa árvore no lago. Tá? O lago é a nossa mente. A nossa mente contaminada, perturbada, que não tem conhecimento, é ignorante. Então a gente está vivendo nesse reflexo, achando que esse reflexo é a árvore verdadeira, e não é. A árvore verdadeira, ela tem a raiz dela encostada na margem, né, desse lago, então você internamente tem que estar sempre indo para a base dessa árvore. É isso que Deus fala. O tempo todo, volte para a base dessa árvore. Não fica indo lá para as folhagens dentro do reflexo do lago. Muitas pessoas pensam que estão avançando por ir para o topo dessa árvore que está dentro do lago, da ilusão, do lago de Maia. Compreende? Então Deus também faz essas analogias no Bhagavad Gita, que são analogias muito interessantes. E essa árvore representa o mundo espiritual. Tá? É igual você está se olhando no espelho e você está achando que você é o espelho. Aquela imagem do espelho. Mas você não é a imagem, você é aquele que está espelhando. Está compreendendo? Tem que ter essa realização. Então, esse corpo material, você está pensando que é você, mas ele é só um reflexo do espírito. O espírito é que comanda toda essa situação na energia material. E essa forma humana, com essa inteligência que nós temos, o corpo búdico, nos dá a capacidade de estar aqui refletindo essas coisas, tendo profundidade de compreender que eu tenho que parar de olhar para o espelho ou para o mundo material, dentre todas as suas relações, suas circunstâncias, lugares, possibilidades universais. Você tem que parar de ir para o reflexo, que é todo esse universo, e entrar dentro do seu coração, através da meditação, através de um processo de purificação da mente. Eu, por exemplo, gosto de cantar o Mahamantra Hare Krishna, que é o mantra, né, indicado pelo próprio Deus para essa era em que vivemos. E cada um, dentro da sua concepção, tem que entender isso. Não adianta eu ficar fazendo ritual, seguindo certos dogmas, julgando o mundo, entrando em conflito com outras ideias que são diferentes da minha. Enfim, você tem que sair de tudo isso e entrar no seu coração de paz, seu coração tranquilo. E nessa paz, nesse silêncio, quando sua mente para de ficar inventando, especulando muita coisa, você entra num estado de consciência que você vai ir para o nível Budi, além da mente, e essa inteligência vai te iluminar. Vai iluminar a sua mente, você vai começar a ver o lago, vai começar a ver o reflexo, vai começar a ver a árvore verdadeira, que é Deus no seu coração. Porque esse é o processo. As pessoas são muito intelectuais, querem compreender tudo com base em sua capacidade de raciocínio, de lógica, e isso não existe no plano divino. O plano divino é o plano de amor. Tá? Enquanto você não atingir esse despertar amoroso no seu coração, tudo que é relacionado a Deus, a espiritualidade, a algum mestre está falando alguma coisa, ou o próprio Deus, não vão fazer sentido sem esse elemento desperto no seu coração, o amor. Por isso o mestre fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você aprende isso, e isso vai vir depois que você purificar a sua mente, depois que você se estabelecer nesse estado interno, onde a sua inteligência começa a iluminar tudo na sua vida, porque você realizou o divino através desse amor. E quanto mais Deus se revela para você, mais o seu amor se expande e mais a sua visão vai ficar o quê? Transcendental, espiritual. Você vai conseguir contemplar espiritualmente esse mundo material
mesmo através do seu corpo, aquilo que é a realidade por trás dele. Você contempla espiritualmente. Certo? E aqui me lembrou, aqui eu estou com um livrinho aqui, dentro disso que falamos, é um livro do Minutos de Sabedoria. Porque junto dessa paz, dessa busca, dessa realização que a gente vai ter, a gente tem que ter simplicidade na vida. Tá? Então vou ler aqui, vou fazer um comentário rápido para a gente encerrar essa reflexão. Então, diz aqui, ó, viva com simplicidade. Por que complicar as coisas? Você acabará atrapalhando sua própria vida, porque as complicações nos atrasam. Seja simples e eficaz. A simplicidade olha a natureza sem colocar óculos. Quando puder resolver as coisas sem complicá-las, faça-o em seu próprio benefício. Busque na simplicidade a solução de todos os seus problemas. Ou seja, a vida é simples, mas a gente complica. A vida espiritual é bem simples. É bem tranquila, pacífica, silenciosa. Mas a nossa mente, quando a gente não está vivendo no espírito, ela é insatisfeita o tempo todo. Você pode realizar todos os seus desejos materiais nesse mundo, ou obter todo o conhecimento espiritual. Se você estiver na mente, ela nunca vai te deixar em paz, porque a natureza da mente é da dualidade, da separatividade, das diferenças. A mente ela precisa estar sempre experimentando algo novo. De modo que quando você lê o Bhagavad Gita, assim intelectualmente, ali está toda a verdade absoluta manifestada em nível de sabedoria profunda para quem usa a inteligência, mas para quem usa a mente é mais uma escritura. É Deus falando alguma coisa e isso não cria nenhum vínculo com o Supremo. Compreende? Então tem que ter fé. Essa fé, junto com a simplicidade da sua vida, você vai alcançar os maiores patamares de viver nesse mundo aqui em plena consciência divina. Aqui eu achei interessante que é o que falamos, ó, a simplicidade olha a natureza sem colocar óculos. Você simplesmente está vendo Deus em tudo e pronto. Simplesmente assim. Quando você atinge esse plano espiritual, que é um plano simples. Deus é descrito nas escrituras como a pessoa mais simples, ele é como se fosse um vaqueirinho no mundo espiritual, sempre brincando, apacentando as vacas, namorando, as golpes, Srimati Radharani. Tem toda uma história da manifestação de Deus dentro de um lugar bucólico, de floresta, com muitos passarinhos, muitas flores. Por isso que a gente se sente bem quando vai para uma floresta, aquele ambiente, né? Só que o ambiente no mundo espiritual é a presença de Deus. Tudo que existe aqui nesse mundo é um reflexo pervertido do mundo de Deus. Então, se temos hoje aqui florestas, animais, seres humanos, se temos todas essas manifestações aqui nesse mundo, é porque são reflexos do mundo espiritual, da árvore verdadeira. Só que você tem que sair da árvore falsa, de Maia. Compreende? Então você olha a natureza sem colocar óculos. Natureza significa você ver Deus, sem colocar óculos, sem interpretar, sem especular. Mas isso vai acontecer quando você tiver realizado em seu coração. Tá? Então, busque na simplicidade a solução de todos os seus problemas. Vamos parar de criar problemas. Somos co-criadores da nossa vida. Estamos sempre co-criando vantagens, prosperidade ou problemas ou negatividades. Você tem que escolher a cada minuto isso. Tá? Então, porque complicar as coisas, você acaba atrapalhando sua própria vida, porque as complicações nos atrasam.
seja simples e eficaz. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Vamos seguir em frente, tá? Meditando e determinados a encontrar esse amigo supremo que está em nosso coração para que nossa vida humana aqui nesse planeta seja um sucesso. Beijo no coração. Haribo!